Meus queridos alunos, Guilherme Shibata no ar aqui no seu Missão Enem, te preparando com muito carinho para o nosso primeiro dia de aula. Linguagem está nessa lista e aqui a gente vai fazer uma revisão muito precisa, certo? Para você ficar antenado nos principais textos, nos principais autores, e nas principais questões que você tem que lembrar para encarar essa prova de linguagens, aqui com foco na literatura, com foco nos textos que você sabe, né? Você que já fez várias questões aqui no nosso material, basicamente e trabalha com interpretação de textos sofisticadíssimos, que são os textos literários. Então, fique esperto. Primeira coisa que eu quero conversar com você, e para isso eu venho bem pertinho para a gente ficar assim antenado, ficar assim na mesma vibe. É o seguinte, gente, quando a gente fala de Enem, a gente tem 90% das questões, certo? Dentro do século 20 e 21. Hoje até mais século 21. Então, é uma linguagem mais próxima de você, né? Mas isso não quer dizer que é uma linguagem fácil de interpretar, certo? Para interpretar, você tem que ter referências culturais, você tem que estar acostumado a ler muito texto. Por isso que desde o começo do ano, né, e nas minhas aulas, eu venho batendo, falando com vocês, leiam, se aprofundem nisso, porque isso vai refletir também na escrita de vocês, perfeito? Bom, é o seguinte, eu selecionei aqui 4, né? Se der tempo a gente faz 5 textos que a gente vai ler, eu vou ensinar para vocês e eu vou dar algumas dicas infalíveis, o que eu chamo de método Stigler. Então, se você não tem nenhum método, se você tem, se sente confortável, fica com ele. Mas se você não tem, presta atenção que a gente vai trabalhar um jeito legal de encarar as questões. Eu faço todos os anos muitas questões de Enem. Esse é um dos segredos. O tipo da questão do Enem é uma questão muito que tem algumas características que a gente consegue ver e entender. E quando você dá esse estalo, depois de fazer várias questões, depois de ler muito texto, gente, é difícil você errar. Ou vou dizer para você, real, você vai errar muito pouco. Então, vamos lá. É o seguinte, já que a gente vai falar de século XX, perfeito? Então, para você dar uma revisada rápida aí, ó, Machado, né, os textos do Barroco, a Carta do Caminho. A Carta do Caminho pode dar uma revisada que aparece. Dá uma revisada em Machado, que está no século XIX, alguma coisinha também do naturalismo realista, né? Tudo bem. Agora, vem para o século XX, e vem para uma transição super importante nas questões estéticas e temáticas da literatura. A Semana de Artes 22 e o rompimento com o que a gente chama de estética parnasiana de tradição clássica. Vamos começar por aí? Beleza? Então, localizando você, estamos ali nessa transição entre o século XIX para o século XX e o que é que a literatura vai colocar de novo, o que é que a literatura vai trazer como novidade. Primeiro, vamos relembrar. A Semana de Arte 22 junta vários artistas, tanto da música, da arquitetura, enfim, né, e da literatura, entre eles os conhecidos da primeira geração modernista. Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Perfeito? O que é que esses três estão propondo, né, e como que isso traz o espírito da Semana de Arte de 22? Eles estão olhando para o seguinte, olha só, né, como é que os parnasianos estão fazendo poesia. Uma poesia conservadora, acadêmica, que está muito engessada num modelo que eles chamam de soneto. Que eles chamam não, né? Que a tradição chama de soneto. 4-4-3-3. Lembram disso? Então, a primeira geração, que é uma geração que tem que romper com esse modelo, como as vanguardas europeias estão rompendo lá fora, com vários modelos de arte, por exemplo, quando a gente pensa no Duchamp, certo? Bate aí no teu Google, Duchamp, você vai ver aquele vaso sanitário que ele coloca, né? Aquele mictório que ele coloca no museu. Você deve estar se recordando disso, né? Ele está falando o quê? Gente, a gente pode pensar a arte para além, né, do que a tradição está nos falando. Eu quero romper com a visão ou com o modelo do que a gente pensa de arte. Isso
né, é a provocação. Então a primeira geração ela provoca, ela traz um resultado, ela quer romper. Por isso que os caras chamam-se vanguarda, né? Estão à frente da vanguarda. Desculpa, estão à frente da guarda. Estão pensando nas coisas que eles querem propor, né, de uma maneira futurista, né, o Picasso falando das novas estruturas para se pintar além do que o Renascimento do século XVI estava fazendo. Então, vamos romper com isso? Vamos entrar em outra linguagem? A poesia brasileira está, portanto, nesse momento, no começo do século XX. Pegou? Então, quando a gente fala de modernismo, não esqueçam, a gente tem a primeira, segunda e terceira geração. E elas têm muito mais em comum do que, né, em contrastes. Perfeito? A gente vai falar um pouco desses contrastes, o que difere uma geração da outra. Mas, basicamente, elas são todas modernistas. E o modernismo, ele vai trazer o cotidiano para dentro da poesia. Essa é uma coisa legal para você anotar aí. E o cotidiano, gente, aparece em muitas questões que falam que estão versando sobre o texto literário. Então, anota isso, o cotidiano. Outra questão, a gente não estava falando do soneto, como é que a gente vai quebrar o soneto? Como é que a gente vai sair dessa estrutura, desse molde sonetístico que vem na tradição literária desde o classicismo, né, do Camões e tal, chegando até os parnasianos? A gente vai propor o verso livre. Então vamos quebrar as algemas, vamos liberar, né, o verso e também a forma. Então a forma, ela se aproxima de uma prosa. Você olha um texto, né, como esse aqui que a gente vai ler, chamado Camelôs, você fala assim, poxa, mas isso aqui é o que, cara? Isso aqui, o cara está falando aqui dos camelôs, isso aqui é uma crônica do dia a dia, isso aqui me parece um pouco de prosa, mas também tem uma coisa meio poética, é o que a gente chama de prosa poética. Então estão mudando, estão trazendo inovações que também falam da identidade brasileira, propondo uma nova construção de como o brasileiro se olhar. Perfeito? Que se afasta daquela forma idealizada que o século XIX propôs, principalmente com o romantismo. Lembra do índio romântico, essas coisas, né? O brasileiro perfeito. Não, eles não querem mais isso. Eles querem uma Macunaíma, né? Esse brasileiro sarcástico, sensual, sacana, vagabundo, preguiçoso, enfim, vários, múltiplos, poli. Perfeito? Bora lá? Vamos então trabalhar com um texto de primeira geração, depois a gente passa para um de segunda, terceira e um texto contemporâneo. Mas é a partir, quando a gente fala dos textos contemporâneos, por exemplo, a gente vai chegar no Ferreira Goulart, mas pode cair para vocês, apareceu já Ana Martins Marques e poetas que você nem conhece. E aqui, não fique assustado quando você chegar na prova e não conhecer um poeta, perfeito? Porque o que vale é o texto. Então, você se fixa ao texto. Bom, eu falei e fiquei de dar uma manha para vocês. Olha só. Agora, presta atenção, olha para mim, é o seguinte, você vai fazer ou vai testar o seguinte método, nada de novo aqui, tá, gente? Você vai começar pelo enunciado, perfeito? Você já deu uma olhada no nome do poeta, você viu que é o Manuel Bandeira, e você vai lembrar das nossas revisões aqui e fala, pô, Manuel Bandeira, o cotidiano, a linguagem, né, a prosa poética, uau, eu venho várias coisas aqui para você interpretar. Aí você vai no enunciado, então você não lê o texto. Uma das diretrizes do modernismo, você sabe que o texto é modernista já, foi a percepção de elementos do cotidiano. Ah, Shiba, você fez isso só para funcionar na sua aula, mas chega na hora da prova, isso não aparece. Vai aparecer. Confie em mim. Como matéria de inspiração poética. Então, gente, certo? Se você chega na hora da prova e você começa a ler o texto antes do enunciado, você já perde um monte de recortes que você vai ter que interpretar no seu texto. Eu faço isso na prova de História e Sociologia. Todas, cara. Eu gosto de fazer assim. Se você não tem um método assim seguro, tenta fazer isso. Eu garanto para você que é muito mais fácil de interpretar o texto. Porque aqui você sabe o que você está procurando. Você já tem um foco menor, perfeito? Você não fica lá perdido. O poema do Mano Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade por quê? Bom, você sabe que o cara está falando do cotidiano. Você já ouviu o professor Shibata falando sobre a importância do cotidiano na expressão poética da modernidade. Então vamos lá, camelôs. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão. Aqui é de R$1. O que vende balãozinhos de couro, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe. Professor, mas a minha professora nunca falou que isso podia ser matéria de poesia. Pois é, o professor está no século XIX ainda, né? Mas a poesia não tem que ser...
não tem que ser o amor, não tem que ser as coisas grandiosas. Sim, né? Para certa vertente da poesia, sim, mas aqui a gente está quebrando com isso. E o século XX vai propor justamente isso, que a gente olha para as miudezas do mundo. E essa é a beleza da poesia aqui. Perfeito? Bom, os homenzinhos que jogam boxe, e aí você lembrou, não sei quão velho você é, gente, deve ser tudo gente nova aqui, né? Mas presta atenção, você sabe aquele homenzinho que fica, bom, passa num camelô, dá uma visitada num camelô, cara, tem aquele homenzinho, né? O cachorrinho que fica balançando o rabo, aqueles brinquedinhos, todos baratinhos, né? A perereca verde que de repente dá um pulo engraçado, essa aqui eu adoro, aquela que tem uma pressãozinha, uma borrachinha assim, aí ela vai perdendo a pressão e ela, pum, pula, né? E as canetinhas de tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. Alegria das calçadas, uns falam pelos cotovelos. Olha a oralidade aqui. Anota isso? Anota isso. Cotidiano, verso livre, prosa poética. E agora, oralidade. O cavaleiro chega em casa e diz, meu filho vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente, o menino pensará, papai está maluco. Os outros, coitados, têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo de demiurgos de inutilidade. Então eles são demiurgos, ou seja, mágicos da inutilidade. E ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice e dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Então esses camelôs dão uma lição de infância a esses homens. Bora lá? Então você leu, você sabe que ele está falando sobre o cotidiano e como isso fica exemplificado aqui na expressividade do poema. Atenção, não quero perder muito tempo com isso. Traduz em linguagem lírica, ou seja, poética, anota isso, né? Lírico, sempre que aparecer, poético, né? O mosaico, né? O que é um mosaico, gente? Aquelas várias partes picotadas que se apresentam como um todo, né? Um desenho maior. Então, pequenos fragmentos, pode ser cacos, né? Que vão apresentar um todo, de elementos de significação corriqueira do cotidiano. Perfeito? Sem maiores problemas aqui, aparece muito esse tipo de questão e vai aparecer para vocês. Perfeito, galera? Até aqui tudo bem? Primeira geração já foi, segunda geração, lembra? Modernista também. Então tudo você carrega para cá. Agora, um detalhinho, tá? Não vai ser dessa questão, mas eu vou deixar um detalhe aqui para vocês. O Drummond, velho. O Drummond é aquele cara que você tira foto lá quando vai, acho que em Ipanema, se não me engano, a estátua dele, todo mundo gosta, mas ninguém lê o cara, bicho. Vai ler Drummond, esse gênio, né? Da expressividade, da intencionalidade do mundo humano. O cara sabe tudo aqui. E aqui ele vai falar sobre o seu cotidiano de infância na cidade dele, que é Itabira. Bom, mas o que eu queria dizer também é que o Drummond, como ele é de segunda geração, ele fala assim, cara, aqueles três ali, né, o Oswald, o Mário e o Manuel, já fizeram o trabalho de romper. Eu posso fazer agora, tranquilamente, alguns sonetos, eu posso voltar a algumas questões mais clássicas, sem problema algum. Então ele não precisa ser tão radical, mas ele também aqui ele incorpora assim, o cotidiano, a linguagem, a prosa poética, certo? Essa liberdade poética, tá tudo aqui, mas o Drummond também apresenta em alguns livros, né, esse contato com a tradição. Então ele conversa, como um modernista já bem resolvido, ele conversa com essa tradição. A primeira geração ela é mais radical, certo? Ela tem uma rejeição maior, porque ela precisava, tipo, sair de casa, sabe? Adolescente, quando tem que romper com os meus pais, eu tenho que ter a minha vida, eu tenho que mostrar o que eu sou. Então a primeira geração é essa geração rebelde. Segunda, Mário de Andrade. Então vamos lá? Como que a gente vai lidar aqui, novamente, com a minha dica? Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Veja, gente, como ele te dá já um recorte para você não se sentir perdido. Tipo, será que esse cara aqui é barroco? Será que esse cara... Então você não precisa ficar decorando essas coisas. O texto te introduz nisso, né? Com seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e dilemas humanos. Você vai riscar tua prova, hein? Tua prova tem que sair riscada, tá? Da sala. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular. Olha, anota isso. Como se percebe claramente na construção do poema. Ele está falando para você como você tem que perceber claramente o quê? O universal e o particular. Então, vá ler já com esses dados na cabeça. Vai interpretar o texto. O texto vai falar sobre o quê, gente? Vai falar sobre pipoca no micro-ondas? Claro que não. Vai falar sobre isso, sobre o universal e o particular, nas questões do Drummond e ali na sua cidade de Itabira. Confidência do Itabirano.
alguns anos vivi em Itabira. Principalmente, nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. Por que ele fala que é de ferro? É homem de ferro? Não, né? É mineirinho, aquele mineirinho quieto, tranquilo. O Itabira está ali, né, perto da onde a Vale do Rio Doce está instalado. É um município que vive da exploração, né, das montanhas de ferro, perfeito? 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento da vida que é a porosidade de comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Bonitinho isso, né? Ele fala assim, esse hábito de sofrer, essa coisa de sofrer minha, vem de Itabira também. De Itabira eu trouxe prendas diversas que ora te ofereço, esta pedra de ferro, o futuro do aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro, Alfredo Duval, este couro de antes estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Então, este orgulho e esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, a família dele tinha isso tudo. Hoje sou funcionário público, ele era. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Veja, um texto desse você pode explorar, primeiro, né, as questões biográficas dele, né, e também, aqui, o universal e o particular, como que é o texto. Confidência de Itabirano, tendo em vista os procedimentos de construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema acima, e aí, galera, evidencia uma tensão histórica entre o eu e sua comunidade. Então, eu sou feito disso, Itabira também, né? Essa tensão histórica. Por intermédio de imagens, né? Eu, a cabeça baixa, eu, o orgulho, Itabira de ferro, Itabira me deu. Então, é o eu e o mundo, né? Tem, inclusive, assim, uma separação na obra do Drummond que fala disso, né? O eu e o mundo. Legal, né, gente? E aí você pode pensar, né, através desse poema, o que a sua cidade aí, não sei de onde você está, de onde você está falando, né? Mas um dia, quando a gente se encontrar numa live, você me fala, né? De onde você está falando, você pode pensar o que é que essa cidade deu para mim e o que eu levo para o mundo dali. É isso que ele está construindo aqui. Perfeito? Representa uma forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do indivíduo. Muito bem, gente. Até aqui tudo bem? Estão gostando? Estão gostando? Vamos lá. Agora, gente, a bruxa, a grande mulher, Clarice Lispector. Chegamos na terceira geração modernista, vai cair, vai aparecer para vocês, perfeito? E quando a gente fala das construções, né, principalmente poéticas, a gente vê muito dessas questões estéticas que a gente vai olhar também na Clarice Lispector. Só que na Clarice a gente está falando da prosa, uma grande contista, uma das maiores prosadoras do Brasil, uma grande romancista e cada vez mais destaque, cada vez mais gigante, certo, na literatura brasileira. Quando a gente olha a prosa brasileira, vamos lá falar um pouquinho disso, a gente na segunda geração tem o romance de 30, lembra disso? O regionalismo. Ó, vou dar uma dica para vocês, o regionalismo de 30 sempre está relacionado a questões sociais, uma apresentação do Brasil não mais como regionalismo romântico, ufanista, né, idealista, idealizado, melhor dizendo, mas já uma apresentação de um Brasil crítico, certo? Um Brasil que vai apontar, os escritores que vão apontar para problemas desse país. A seca alagoana em Vidas Secas, do Graciliano Ramos, tá? Os problemas da estrutura brasileira, da economia, das questões sociais brasileiras, num gigantesco e maravilhoso romance chamado Fogo Morto, do Zé Lins do Rego, que vai acompanhar uma fazenda, ou melhor falando, né, um engenho de açúcar, desde o século XVI, XVII até o século XX, então, passando pela escravidão, passando pela loucura das pessoas que estão lá dentro, a violência, né, e tudo mais que a gente conhece, ou que a gente pode estudar e deveria conhecer dessa sociedade brasileira. Bom, pensando isso, a gente olha agora para Clarice Lispector. A Clarice vai ser bem diferente desse regionalismo de 30, que tem traços ainda, que conversa muito com essa tradição machadiana, realista do século XIX, que conversa com o naturalismo do século XIX também. A Clarice, ela vai ter uma literatura não exterior, não realista no sentido de olhar para as coisas e fazer uma denúncia, entre aspas, né, dos problemas do país,
mas de um mundo interno, de um mundo subjetivo, de um eu que tenta se entender olhando para o mundo. E isso também é uma realidade, né? A gente sabe, certo, que as realidades não são só externas, mas também subjetivas. E ela entra nesse mundo e é um troço, assim, maluco, é um troço assim maravilhoso, é um troço assim de deixar a gente derretido, e se entendendo olhando a prosa dela. Aqui, um dos romances mais importantes dela, A Hora da Estrela, mas não só. E aqui a gente começa então pelo enunciado. A elaboração de uma voz narrativa peculiar, viu? Peculiar, então ela está falando do quê? Geração de 30 e ela vem diferente, né? Aqui na terceira geração, que tem como companhia na prosa o Guimarães Rosa, que a gente fala daqui a pouco. Essa voz, essa trajetória literária da Clarice culmina com a obra A Hora da Estrela, em 77, ano da morte da escritora, o último livro dela. Nesse fragmento, presta atenção, olha o que ele está falando, nesse fragmento. Então não é para você pensar tudo o que você sabe da Clarice, cuidado. Gente, eu falo que a questão do Enem você tem que jogar 2 âncoras para ficar bem firme, estabilizado. A primeira âncora é no enunciado e a segunda âncora é no trecho, é no texto. Não saia deles, certo? Traga tudo que você sabe de Clarice, mas se atenha ao fragmento. Não sou eu que estou dizendo, é aqui a questão que está te dizendo, perfeito? Nota-se que essa peculiaridade, né? Essa voz narrativa. Qual é essa voz narrativa? Interna, subjetiva, de um entendimento do eu. Porque o narrador, vamos lá, nesse fragmento, note-se essa peculiaridade, porque o narrador, vamos lá, tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato, os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí, aos montes. Essa é a Macabeia, né? Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. Então, ela está aqui, estou tentando descobrir os porquês, eu estou aflita com isso. É a visão da iminência. De quê? De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que eu estou escrevendo na hora mesma em que sou lido, só não inicio pelo fim, que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Gente, eu vou te dar uma dica. A galera que não estudou aqui com a gente, certo? Na missão, vai ficar perdida. Vai falar assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Calma, lê a primeira vez. Lembra da revisão? Lembra do Shiva? Fala assim, fica tranquilo, porque é a Clarice. Certo? Então essa subjetividade vai te deixar confuso e você não precisa entender tudo aqui, porque a gente não está num registro realista do texto. Beleza? Daí você fala, tô tranquilo, tô de boa. Por quê? Porque você vai resolver isso com as questões. Certo? Isso aqui é uma prova objetiva, tem que ter objetividade. Lembre-se disso. Certo? Não dá para... O Enem nunca vai te pedir alguma coisa sem pé de cabeça, disparatada, ou que seja uma interpretação dúbia, a princípio. Certo? Vamos lá. A elaboração de uma voz narrativa peculiar, como é que isso se dá aqui no narrador? Porque isso revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. É isso que ela está fazendo, Tiba? Deixa eu voltar aqui. Sim, ela está falando sobre como é que eu vou escrever. Então, como é que eu vou falar? Né? Metalinguagem, essa palavrinha anota aí. Metalinguagem. A escrita que fala sobre si, a poética que fala sobre si. Isso também, gente, despenca, certo? Na prova do Enem. Perfeito? Então ela está falando, né, sobre, na verdade aqui é o narrador, certo, que descreve Macabeia, ele está escrevendo sobre a história dessa nordestina, e ele está falando sobre o processo de escrita, né? E também sobre esse entendimento, esse autoentendimento, ou seja, questões existenciais. Lembrei das aulas, né, de filosofia, o existencialismo francês do Sartre, essa coisa de, né, se ver o eu e o mundo, e essas relações, né, sobre os sentidos do indivíduo que o indivíduo busque encontrar sentido na sua vida, em si, e não
né, de forma externa e não de forma exterior, por exemplo, em grandes narrativas como as religiões, as políticas, enfim, certo? O existencialismo francês dá uma revisada nisso. Tranquilo? Como é que estamos de tempo aí? Estamos de boa? Estamos tranquilo? Faltando 10, galera. Estão me dando um sinal. Tem 50 mil pessoas aqui me assistindo, certo? Né? Mentira, certo? 4 só, certo? E é sábado, o pessoal tá cansado aqui, mas eu tô animado. Vocês não acham que eu tô animado? Tô, né? Certo? Eu adoro ter uma turma assim para conversar, mas eles não estão conversando muito comigo, não. Mas você tá, né? Então vamos lá, gente. Para fechar, a gente vai falar sobre o Ferreira Goulart, tá? Eu vou deixar outro importante nome que eu queria colocar, mas não vai dar tempo, porque eu também não quero me alongar, não precisa, é o Guimarães Rosa, tá? O Guimarães Rosa dá uma revisada lá, né? Ele vai apresentar, de diferente da segunda geração, aquela que eu falei para vocês, o regionalismo de 30, um regionalismo mais universal, né? O Guimarães Rosa é aquele cara que vai falar do sertão, mas para falar do mundo, o sertão é o mundo. Então aquela linguagem, aquele trabalho louco do Guimarães Rosa com a linguagem, sabe? Os neologismos, né? Aquele trabalho artístico, né? Aquele trabalho minucioso com a linguagem do sertão mineiro, certo? Vai aparecer nele e ele está falando para todo mundo, para o chinês, para o alemão. Então não está falando só das secas da Alagoas, não. Ele está falando sobre, né, se a gente deve ou não e como a gente se relaciona com os mistérios do mundo, com o diabo, lá no Grande Sertão Veredas, né, e com as grandes questões humanas. Perfeito? Bom, um outro cara que eu vejo cai muito, eu queria trazer ele para vocês como exemplo, tá? Porque vão aparecer outros, e como eu disse para vocês, talvez nomes que você não conhece. Tudo bem, não tem problema, certo? Você não precisa conhecer todos os poetas. Você não precisa, mas você tem que ter uma boa leitura e principalmente os grandes nomes, né, como Clarice, Drummond, Guimarães Rosa, os 3 grandes modernistas, o Machado. Você né, deve ter lido já algum texto, algum conto, alguma coisa para se familiarizar, ganhar confiança na leitura deles. Perfeito? Aqui, o Ferreira Goulart. Esse cara aparece muito, é um dos grandes nomes da literatura contemporânea, recém-falecido, assim, 10 anos, sei lá. Né? No poema, ocorre uma aproximação entre a realidade social e o fazer poético. Viu como é importante ler antes isso aqui, gente? Então, realidade social, fazer poético. Então, você não vai procurar sobre, agora, o cotidiano. Você não vai procurar agora sobre a metalinguagem. Por quê? Porque o enunciado está falando para você já. Perfeito? Frequente no modernismo. Nessa aproximação, o eu lírico atribui à poesia um caráter de... O que é o eu lírico? A voz do poema, né? Então, o eu lírico atribui à poesia o que né, esse eu lírico está propondo na poesia da realidade social e do fazer poético. Vamos lá, vamos ao texto. Está aqui. Sou um homem comum, brasileiro, maior, casado, reservista, e não vejo na vida, amigo, nenhum sentido senão lutarmos juntos por um mundo melhor. Poeta flui de rápido destino, mas a poesia é rara e não comove, nem move o pau de arara. Uma das questões de muitos textos do Goulart, do Ferreira Goulart, eu vejo isso também na Ana Martins Marques, no livro das semelhanças, é a gente conseguir ver a diferença entre o mundo real, o mundo que se move, o mundo onde a gente, né, sente as dores na carne, onde a gente sente fome, sente sede, e as possibilidades da linguagem poética. O Ferreira Goulart, em vários textos, ele vai falar assim, né, na poesia, o estômago não é de verdade. Isso não quer dizer que a linguagem poética seja descartável, mas ele pede que os intelectuais, ele pede que o mundo, né, da arte pense e reflita sobre isso. Né? É no mundo real que as coisas acontecem, que as dores são sentidas. Então, discussões acadêmicas são importantíssimas. A linguagem é sempre muito importante. Entretanto, a gente nunca pode abdicar do quê? Do real, da experiência do real. Perfeito? Mas a poesia é rara. Mas a poesia é rara e não comove, nem move o pau de arara. Entendeu? Não move o pau de arara para longe da gente. Quero, por isso, falar com você, de homem para homem, apoiar-me em você, oferecer-lhe meu braço, que o tempo é pouco e o latifúndio está aí, matando. Então, aqui é uma crítica às questões latifundiárias do país. Homem comum, igual a você. Mas somos muitos milhões de homens comuns e podemos formar uma muralha com nossos corpos de sonhos e margaridas. E aí sim vem novamente a ficção. Né? A ficção é esse sonho, é olhar, é pensar o mundo através disso, né? Da nossa linguagem e das nossas construções artísticas e culturais.
Então, vamos se juntar? Vamos lá? Esse livro aqui, de 75, Dentro da Noite Veloz, é marcadamente um livro de um cunho político muito forte, né? A gente tem o regime militar, a ditadura militar nesse momento, e ele está exilado, o Ferreira Goulart, perfeito? No poema ocorre uma aproximação entre a realidade social e o fazer poético, frequentemente no modernismo. Nessa aproximação, o eu lírico atribui à poesia um caráter de letra daqui. Olha, vou até ajudar você fazendo um xizinho. Agregação. O que é agregar? Se juntar, né, velho? Construtiva e poder de intervenção na ordem instituída. Perfeito? Tranquilo? Então, tá bom. Dá tempo de fazer mais uma questão? Dá? Então tá bom. Vamos lá, gente. Vamos fazer mais uma aqui. Legal. Deu tempo, deu tempo. Vamos então falar, para a gente fechar, já fiz uma abertura, já fiz aqui um preâmbulo, para dar uma palavra bonitinha, você bota lá no teu vestido, né? Preâmbulo, uma questão aqui preambular, sobre o Guimarães Rosa, né? Essa universalidade do Guimarães Rosa. Esse texto nem é sobre isso, mas sobre a linguagem, perfeito? Desse mago chamado João Guimarães. A linguagem peculiar, viu? Viu como se repetem as coisas? Lembra do peculiar lá, na Clarice? Aqui, peculiar também. É um dos aspectos que conferem a Guimarães Rosa um lugar de destaque na literatura brasileira. No fragmento lido, lembra? Olha só, cara, fragmento. É um padrão de questão, gente. Não esquece disso. Faça muitas questões. Enjoy de fazer. Que você não vai... Você vai pegar a manha. Sabe videogame, assim, quando você passa de fase? Você ficou naquela fase, você sabe tudo, cada detalhe da fase. É isso. Você pega o jeitão. Né? O computador até muda um pouco das coisas, mas você pegou o jeitão do negócio. Então, leva nisso. No fragmento lido, a tensão entre o personagem e o narrador. Então, é para você falar sobre as questões se o diabo existe ou não, de o grande sertão. Não, ele está falando para você se ater. Olhar para a tensão entre o personagem e o narrador. Se estabelece por quê. Beleza? Então depois você me fala, gente. Vai lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Guilherme Chibata, e me fala se funcionou o método Chiba. A galera fala, hein? Pô, usei o método Chiba e deu certo esse negócio. Vamos lá, famigerado. Adoro esse texto aqui, esse conto é uma delícia. Com um arranco, o sertanejo calou-se, tá? Com o cavalo aqui. Como arrependido de ter começado assim, de evidente. Contra que aí estava com o fígado em más margens, pensava. Cabismeditado. Que legal isso, né? Cabeça meditando, meio cabisbaixo meditando, cabismeditado. Um neologismo. Do que se resolveu, levantou as feições. Se é que se riu, aquela crueldade de dentes. Encarar, não me encarava. Só se fito, meia esguelha. Então eu só olhava de lado, de esguelha, assim. Latejava-lhe um orgulho indeciso, redigiu seu monologar. Falou assim, né? Ele tá meio com vergonha, o sujeito aqui. O que Frouxo falava de outras diversas pessoas e coisas da Serra do São João, travados assuntos inconsequentes como dificultação. A conversa era para teias de aranha. O que é uma conversa para teias de aranha? Olha que linda essa metáfora, cara. Era uma conversa que tinha coisas assim que tinham que ser ligadas, que você não entende de frente, mas você tem que ficar perseguindo, né, os caminhos, né? E é uma coisa também muito delicada, muito, né, que a qualquer momento pode se desfazer. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios, quase um jogo de xadrez. Assim, no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava e pá! O vós messias agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é faz-me-gerado, Falmis-Geraldo, famílias Geraldo. Então, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem um narrador, em primeira pessoa, ele está falando assim, ó, chegou um cara, eu vou te tirar um contexto aqui, que senão fica difícil. Ele está numa fazenda, o cara chega para perguntar, e esse cara é um cara durão, o que é famigerado? Porque tinham chamado ele de famigerado. Famoso, né? Um cara notório. E ele não sabia o que era famigerado. E aí ele ficou com vergonha de perguntar também, né? Como a gente também fica de vez em quando não sabe uma palavra, porque você usa outro e fala assim, pô, o cara não sabe o que é famigerado, o cara é burro, certo? E ele ficou com vergonha de perguntar. E esse cara é um cara bruto, violento.
E ele vai embora. Só que ele passa lá na casa do doutor, que é o nosso narrador aqui, né, que é um alter ego, né, muito usado pelo Guimarães Rosa, e pergunta: ô doutor, no seu, né, vejo assim, tá, aquela coisa de teia de aranha, o que é famigerado? É isso que é, né, o cerne aqui desse conto. Tá? Porque se for xingamento, eu vou dar uns pipocos naquele cara, eu vou matar aquele cara, aquele desgraçado. Se ele está me xingando, né, ou está me tirando para Loki, né, trazendo para uma linguagem aqui mais urbana, né, mais atualizada. Então vamos lá. A linguagem peculiar é um dos aspectos do Guima, um lugar de destaque na literatura brasileira. No fragmento lido, a tensão entre o personagem e o narrador se estabelece por quê, gente? E a palavra desconhecida adquire o poder de gerar conflito e separar os personagens em planos incomunicáveis, né? Então um não sabe, o outro está ali, tipo, como que esse cara quer saber? Então a gente fica assim sem conseguir, né, se ater e se conversar. Gente, ó, olha aqui para mim. Boa prova para vocês, feita a revisão, vai tranquilo. Usa o método Shiva, garanto para você que vai dar certo. Fica tranquilo, leia com atenção, ó, âncora no que está sendo perguntado, deixa grifado, bonitinho, âncora, joga uma âncora, estabiliza aqui, e aí joga outra âncora, aonde? Ali no texto, no fragmento lido. Ele sempre fala assim, segundo texto, no fragmento lido, não esquece isso, porque senão você leva um monte de coisa para a prova, e gente, é batata, eles botam lá uns atores que você vai cair, né, que nem, né, você vai seco, achando que saiu bem da prova, e é isso que eu sei, às vezes, te atrapalha. Perfeito? Então, segurança, âncora, o que diz o texto e o que diz a pergunta. Beleza? Essas são as últimas dicas, de resto, muita sorte, porque na vida a gente precisa também de sorte. Beijo para vocês e a gente se vê por aqui.